Olá, queridos alunos. Olá. Então nós vamos aqui dar continuidade à aula sobre coordenadas polares, só que dessa feita a gente vai se concentrar no conceito de ângulo, né? E no conceito de fazer conversão de ângulo entre ângulo em grau para radiano, de radiano para grau. Nós vimos no outro vídeo que o sistema polar ele é um sistema de localização, só que diferente do cartesiano, ele utiliza distância e ângulo, né? E vimos também que os ângulos, a gente via de regra, costuma representá-los com letras minúsculas, né, do alfabeto grego. Então, em matemática, o sistema polar ele é bastante importante porque ele tem ampla aplicação na topografia, né, e outras áreas do conhecimento. Como ele utiliza ângulo, vamos fazer uma breve revisão sobre ângulos, né? Então, o conceito de ângulo da geometria euclidiana, ou de Euclides, né, o matemático grego, ângulo é uma medida expressa em graus, né, que ela é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. A gente vê no desenho aí abaixo, no primeiro desenho à esquerda, o ponto O, origem dessas duas semirretas que partem dele, e a gente vê que uma abre no sentido OA e outra abre no sentido OB. E entre elas a gente tem uma região pintada de vermelho. Então essa é a definição de ângulo, né? É a região compreendida por duas semirretas, OA e OB, que partem do mesmo vértice, né, da mesma origem. Essa origem aqui é chamada de vértice. Aqui do lado de cá a gente vê a figura 2 com o mesmo conceito, né? A diferença é que não escreveu a palavra ângulo no local, mas colocou a simbologia que a gente utiliza aqui no Brasil, né? A de origem, perceba que onde é a origem ou o vértice está com um acento semelhante ao circunflexo, que é a simbologia de ângulo. E à esquerda nós temos a letra B e à direita a letra C, ou seja, sempre a gente coloca a letra do vértice no centro. E depois, né, as outras letras, né, do alfabeto latino, numa semirreta, semirreta AB, e na outra semirreta AC. Ok? Então está aqui o conceito de ângulo, né? A gente vê que os ângulos estão presentes na nossa vida. Quando a gente abre o dedo assim e faz assim para alguém, né? Aquele gesto internacional inglês de paz e amor, né? Peace and love. Né? Faz assim, a gente está abrindo, na verdade, um ângulo, né? Porque o espaço compreendido entre os dois dedos seriam as duas semirretas que partem do mesmo vértice, que é esse local aqui, e que está formando uma região. Quanto mais eu afasto os dois, o ângulo abre, quanto mais eu fecho os dois, o ângulo fecha, né? E a gente vai encontrar alguns tipos de ângulo, como o ângulo reto, ou também chamado de ângulo perpendicular, o ângulo de 90 graus, que está aqui na figura. O ângulo, a partir dele é que existem as outras considerações. Por exemplo, ele é a referência. Lembra do triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras? Então, o triângulo, o ângulo reto, ele é a base de saída de classificação de triângulo. A partir dele, todos os ângulos que forem menores que ele recebem o nome de agudo. E todos os ângulos que são maiores que ele recebem o nome de obtuso. Só que alguns ângulos maiores que ele têm também nomes especiais, além de se chamarem obtuso. Por exemplo, o ângulo de 180 graus, a gente tem um transferidor aqui do lado, o nome técnico é goniômetro, né, o nome popular transferidor. Esse transferidor aqui é de meia volta, e a gente sabe que meia volta, saindo do 0 grau até o outro lado, vai dar 180. Então o ângulo raso ele é classificado como esse nome, né? Apesar dele ser um ângulo que, a grosso modo, seria chamado de obtuso, porque ele é maior do que 90 graus. Mas ele tem nome próprio, né? Geralmente chamam ele de ângulo raso, ok? Ângulo de 180 graus. Temos outros ângulos também notáveis? Temos, por exemplo, a volta inteira, né? O 360 graus. Quando a gente dá uma volta inteira, a gente sai do ângulo zero, passa por todos os ângulos, dando a volta e chegando de novo ao zero, né? Então, 0 grau equivale a 360 graus, a volta inteira. É chamado geralmente de volta inteira, né? Então são ângulos assim muito importantes na matemática, porque vocês verão a aplicação deles em outras áreas do conhecimento, como a topografia e como a trigonometria, né? Que eu já havia falado no outro vídeo. Tri significando 3, gono significando ângulo e metria significando medida. Então são medidas triangulares, ou seja, é uma área da matemática que utiliza recursos também de ângulo e distância para calcular distâncias de forma indireta, por exemplo, a distância da Terra a Júpiter, a distância da Terra ao Sol, a distância da Terra a um satélite, né, posicionado lá em cima, né, não é nem na ionosfera, né, na exosfera, né, fora do planeta, né? Então a gente tem como calcular de forma indireta através dos conceitos de matemática da trigonometria, que não são novos, viu? Remontam à Babilônia Antiga, pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, né? Então tem muito tempo.
mas a gente sabe que a matemática, como ela sofre metamorfose, digamos assim, né, no sentido de que à medida que o tempo decorre ou passa, ela vai ganhando novas ferramentas no sentido de novas descobertas, né, como qualquer área do conhecimento. E aí vai ganhando também formatações ou nomenclaturas diferentes. Quando a Grécia entrou no cenário, né, a gente, em mais ou menos 300 a.C., a gente tem ali a Biblioteca de Alexandria, que eu havia comentado no outro vídeo, e você vai ter um matemático célebre ali, né? Vários, né? Mas o mais destacado é Euclides, né? Porque ele compõe uma obra grega de 13 livros, e essa obra grega de 13 livros é a base do que a gente está a conversar agora. Ângulo, vértice, polígono, né? Tá lá na obra dele, ok? Numa outra situação a gente pode destacar isso mais especificamente em outro momento. Aqui a gente só quer trabalhar com ângulo, né? Porque é o que nos interessa para as coordenadas polares. Então passamos aqui por algumas considerações, né, sobre ângulos. Vemos aqui abaixo exemplos como uma tesoura aberta, né, que ela também, esse desenho aqui é em preto, né, mostra bem claramente as duas semi-retas, o parafuso da tesoura seria o vértice, né, e a abertura o ângulo. Se a gente olhar a parede também temos um relógio analógico, então entre os ponteiros, o menor, o que marca a hora e os minutos, nós temos também um espaço. E esse espaço é o ângulo, né? Aonde os ponteiros estão presos seria o vértice. E à medida que eles se locomovem, esse ângulo pode aumentar ou diminuir, considerando que a volta inteira numa circunferência são 360 graus ou 400 graus ou 2π radianos. Né? Hoje a gente vai falar muito de π radiano e graus. Né? O grado ele é mais utilizado em alguns cenários que envolvem a topografia ou a agrimensura, né? Ele não é muito utilizado dentro do âmbito da matemática no que concerne a trigonometria, o primeiro ano agora coordenadas polares. A gente utiliza mais o π radiano e o grau. Temos aqui ao lado, né, direito, outro exemplo do ângulo reto. Temos aqui dois conceitos ainda de ângulos muito importantes, né? O de cá à esquerda nós temos o conceito de ângulo pintado de vermelho, né? A região compreendida por duas semirretas que partem da origem. E nós temos que esse ângulo aqui está dividido ao meio. Então vamos supor que esse ângulo aqui fosse 46 graus. Essa reta que parte dividindo o ângulo ao meio é chamada de bi. Bi porque é 2, né? Bissetriz. Então ela divide o ângulo à metade. Toda vez que se fala de bissetriz, se refere a uma reta que divide um ângulo ao meio. Então se esse ângulo for 45 graus, a metade vai dar 22 graus e 30 minutos. Né? Lembrando que a unidade de grau, a subunidade é o minuto. Né? Um grau dentro dele tem 60 minutos. E cada minuto tem dentro dele 60 segundos. O que leva a gente a concluir que um grau tem 3.600 segundos. É semelhante àquela conversão que você faz de hora, quilômetro por hora, né, para metro por segundo. Né? A gente sabe que o tempo também usa minuto e segundo. Ele só não usa grau, ele usa a palavra hora. Né? Mas as duas subunidades, no caso minuto e segundo, elas são congruentes, né? Digamos assim, elas são paralelas, né? Tem o mesmo nome em ângulo, não são a mesma coisa, né? Lá é uma unidade de tempo temporal e aqui é uma unidade angular. São duas coisas diferentes, mas o nome é igual, né? Minuto e minuto, segundo e segundos, ok? E vocês viram isso provavelmente no 8º ano, né? Quando deram geometria plana, né? Plana. E vai utilizar isso em todas as geometrias, né? Espacial e aí por diante. GA, né? Geometria analítica e aí vai. Temos aqui então a bissetriz, o conceito de bissetriz. Tem outras retas? Tem, mas aqui o foco não é explorar isso, né? É só alguns detalhes. E do lado de cá a gente tem dois conceitos ou três importantes. Primeiro que a gente tem um conceito de ângulo de novo, né? Temos aqui um compasso que fez essa circunferência, tem uma origem, onde a ponta seca do compasso fica, e a partir dessa origem partiram duas retas aqui na cor rosa, né? A reta OA e a reta OB. Entre elas, então, foi formado um ângulo. Perceba que agora utilizou-se um outro símbolo para ângulo aqui, que é alfa, né? representando um ângulo. Esse alfa também pode ser utilizado do lado de fora para representar essa parte preta aqui, compreendida entre o ponto rosa A e o ponto B, que se chama arco, né? Esse pedacinho aqui da circunferência. Qualquer pedacinho desse é chamado de arco. Daí a circunferência ter sido dividida em 360 partes, né? Então, quando eu ligo duas semirretas de uma parte dessa até a primeira parte, eu vou ter o quê? 1 grau. Se ligo a segunda parte, 2 graus. E assim sucessivamente até dar a volta inteira. Ou então, 1 grado, né? Até dar a volta inteira dos 400 graus. Ou então, se eu der meia volta, eu tenho π radiano. A volta inteira, 2π radiano. Ok?
Radiano é uma unidade de arco também, né? De medida de arco. Então, e a gente sabe, quanto maior o arco, maior o ângulo, né? Quanto maior o arco, maior o ângulo. Quanto menor o arco, menor o ângulo. Então existe uma regrinha também de 3 que a gente faz para poder justamente converter de ângulo para arco, de arco para ângulo, que é o que a gente vai fazer hoje. E do lado de cá em azul a gente tem o alfa. Ele está mostrando que o alfa, símbolo em grego, representa o ângulo AOB, chamando a atenção de novo que o vértice O, de onde parte o ângulo, fica no centro, né? E as letras laterais A e B fica na lateral à esquerda e à direita, né? E o vértice no centro fica com esse símbolo que representa ângulo, ok? E aqui embaixo a gente tem disposto de novo alguns instrumentos, né, que utilizam ângulo, como por exemplo aquela escala utilizada pelo pedreiro aqui à esquerda, que se chama esquadro, né? Justamente você vê um ângulo de 90 graus nele aqui e tem um ângulo representado aqui de forma numérica. Do lado de cá nós vemos uma régua, né? E sobreposta a ela um transferidor. No caso aqui a gente tem um transferidor de meia volta, né? A volta aqui embaixo é inteira, né? 360, aqui é meia volta. Temos um ângulo de 45 graus, que é a metade de 90, e temos o ângulo de 60 graus, né? Ou seja, a gente pode marcar qualquer ângulo, né? De 0 a 90. Aqui são alguns exemplos. No caso seriam aqui ângulos agudos, né? Porque são menores que 90. Já esses três ângulos embaixo, eles são obtusos, né? Porque eles são maiores que 90. De novo, volto a falar, o 90 graus aqui, o ângulo reto ou perpendicular, é a base, né? A partir dele é que lemos ângulos agudos, menores que ele, ou ângulos maiores que ele, obtusos. Sendo que esse obtuso de 180 tem nome próprio, conforme vimos no instante, ângulo raso, ou de 180 graus, ou então meia volta. E temos uma volta inteira, né? Que é 360 graus, ok? Então esses são os detalhes de ângulo. Aqui embaixo temos alguns instrumentos, né, como o compasso, algumas aplicações aqui, né. Tem essa atividade aqui que eu colei, mas não vou fazê-la agora, né, a gente pode fazer no momento juntos em sala, que é melhor. E o foco da nossa aula é esse aqui, conversão. Como é que faz? O que são conversões angulares? Então, quando medimos o ângulo de um arco, conforme a gente falou eu falei agora há pouco, utilizamos como unidade o grau ou radiano. Ainda tem o grado, né? Ainda existe a medida grado, que divide uma circunferência em 400 partes, né, ao invés de 360 arcos de 1 grau, herdada dos antigos babilônios. Temos que 1 grau possui 60 minutos e 1 minuto possui 60 segundos. Uma circunferência, então, possui 360 arcos, aonde a abertura de cada um vale 1 grau. Logo, 360 multiplicado por 1, 360 graus, né? No caso da medida em radianos, dizemos que o arco mede 1 radiano se o seu comprimento for igual ao comprimento do raio da circunferência, que se encontra onde se encontra o arco medido. A tabela a seguir, então, faz essa conversão. A gente só precisa dessa informação aqui para converter. E vai utilizar uma outra ferramenta da matemática que aparece aqui embaixo, a chamada regra de 3 para fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui uma volta inteira, em graus vale 360 graus, em radianos vale 2π rad. Cuidado que foi falado isso na outra aula, temos que colocar esse sufixo rad, porque se eu escrever somente 2π, alguém pode confundir com o símbolo grego que é utilizado para o número racional π, né, que vale 3,14, que vimos no outro vídeo, e que ele nasce a partir de uma divisão entre o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro dela. O diâmetro é o dobro do raio. Então, quando divide sempre qualquer circunferência, né, o comprimento dela por 2 vezes o raio, que é o diâmetro, encontra-se 3, alguma coisa. Foi-se estudando, até encontrar que gera um número irracional. 3 é inteiro, mas a parte decimal não é inteira. Ela é infinitesimal, né? Ou seja, não tem fim, e ela não se repete, portanto ela não é uma dízima periódica. Ela é uma dízima não periódica, né? Ela não pode ser transformada ou colocada na forma fracionária. Portanto, não se trata de um número racional, e sim de um número irracional, né? Justamente porque ele é decimal, inexato, infinito, né? E não se repete, né? Ele não é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. Então, se eu falar em π, π radiano, eu me refiro à metade da volta, né? 180 graus o ângulo raso. Se falarmos 2π, nos referimos à volta inteira. Claro que se a gente dividir π sobre 2, é 180 sobre 2, então dá 90 graus. Se eu dividir π sobre 3, é 180 sobre 3, dá 60 graus. Se eu dividir π por 4, π sobre 4 rad, né? π sobre 4 radiano, é 180 dividido por 4, que dá 45 graus. E também podemos ter π sobre 6, né, radiano. 180 dividido por 6 dá 30 graus, ok?
Então, como é que faz essa regrinha, essa conversão, né? Como é que a gente converte de uma grandeza em outra? A gente vai para um quadro para ver isso. Aqui, justamente nessa atividade, depois dessa explicação, a gente fez essa atividade 1, lembra? No outro exercício, né? No outro vídeo, né? A gente plotou esse ponto, calculou a distância radial, né? Ou seja, da origem, que lá se chama polo, né? No sistema polar até o ponto P, a gente calculou através do teorema de Pitágoras. O cateto de baixo, a medida da horizontal vale 3 e a medida vertical, ou cateto vertical, que é o seno, né, vale 4, né, no caso vale 4, a imagem y4 e a imagem x3. Como se trata de um triângulo retângulo, a gente aplicou o teorema de Pitágoras que está aqui descrito, está feito aqui a conta e encontramos o valor de 5, lembra no vídeo anterior? E discutimos também como encontrar o ângulo. O ângulo é calculado pelo arco tangente, né? Tangente é uma figura trigonométrica, mas ela vai nos dar os valores de arcos de ângulo, e a gente precisa do ângulo, então o ângulo é calculado não pela tangente, e sim pelo seu arco, né? Arco tangente. Vimos isso nessa função na calculadora. A gente geralmente utiliza uma calculadora científica, porque é uma calculadora que tem os conteúdos que são dados no ensino médio, digamos assim, no nível superior. Ela tem trigonometria, ela tem módulo, né? Ela tem logaritmo neperiano, ela tem, algumas já tem até função do nível superior, que é cálculo, né? Integrais, né? Tudo isso. Então, são calculadoras chamadas científicas. Temos mais outros tipos que a gente vê em outro vídeo, como a financeira, né? E como a gráfica, que desenha sobre ela gráfico, né? Temos pelo menos aí 4 tipos de calculadoras, né? Simples, científicas, financeiras e gráficas, né? Mas isso é um tema para um outro vídeo. Aqui nós temos o exercício, então, que vai linkar ou ligar a nossa aula, que é converter essas grandezas aqui, né? Convertê-las para que a gente possa calcular, converter aqui π sobre 2 em graus, né? A gente podia consultar a tabela e dizer, é 90, mas a gente vai encontrar esse 90. Quanto é 3 vezes 3π? Bem, se π radiano vale... mesmo que tenha π solto assim, a gente tem que considerar π radiano, ok? Independente se está escrito ou não. Aqui se trata de conversão de grau para radiano e radiano para grau. Então, forçosamente, esse π aqui não é o 3,14, né? É o π radiano. Mesmo que não esteja escrito a palavra rádio do lado, nesse caso aqui, ok? Mas se refere ao π radiano. Então, 3π, se um π é 180, bastaria multiplicar por 3, né? Iríamos encontrar aí 540 graus, né? Já daríamos a resposta. Mas a gente não vai fazer tão rápido assim, a gente vai usar a regra de 3, porque quando a gente tem situações assim fracionárias, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer essas contas, né? Agora, no final da história é isso mesmo, a gente vai dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. No final da história, a regra de 3 é isso, ok? E depois, na letra C, é pedido para transformar 540 graus em radianos e 45 graus em radiano, né? Então, a gente vai sair dessa tela. Deixa eu primeiro deixa eu ver se eu faço isso aqui, né? Copiar essa informação aqui, né? Acho que é melhor copiá-la. Pronto, e a gente vai para uma outra situação aqui, para a gente poder fazer esses cálculos de uma forma melhor, né? A gente pode utilizar esse recurso aqui. Deixa eu ver se a informação vem para cá. Veio, pronto, tá aí. Então vamos lá, pegar essa informação, né? Veio, mas veio assim distorcida, né? Veio distorcida. A gente pode editar isso aqui de forma melhor, né? O problema proposto é converter, né, em graus, né? Então a gente quer converter... No primeiro caso, né, eu vou colocar assim, de forma assim, ó. Como aqui não tem um símbolo grego, eu vou botar a palavra π, né, que significa o símbolo grego, né? π dividido por 2, né? Acho que era isso que tinha lá, né, na letra A. Na letra B tinha 3π, se eu não estiver enganado. 3π, né, para transformar em grau. Lembrando que aqui também é em grau, né, graus, né, vai para o plural, em graus, né? Já as outras letras, a gente tinha isso aqui, 540 graus, que apareceu como número ordinal aqui, mas não tem esse tracinho, né? Vamos apagar e colocar somente a bolinha, né? Tá saindo com um tracinho, deixa lá, é a configuração talvez da letra. Mas a gente sabe que não tem essa bolinha, né? Que esse tracinho aí é de número ordinal, não é isso? Então a gente vai transformar aqui 540 graus em π radiano e π radiano
e 45 graus também em π radiano, né? Ok? Essa é a atividade nossa. Então vamos pegar essa atividade aqui, trazer para cá e fazer aqui do lado. Calma. Como é que a gente faz? Bem, a gente faz de forma bem simples, né? Tem uma coisinha chamada regra de 3, né? O nome já diz tudo. Nós temos 3 informações e não temos a quarta, né? Como é que monta para saber? A gente monta em forma de proporção, né? Digamos assim, se π, a gente sai de uma condicional. Se π vale 180, esse vale você pode botar o 180 aqui do lado ou embaixo. Eu vou colocar embaixo para a gente ganhar tempo. Se π vale, está para, né? 180 graus, né? Não é isso? Se π está para isso, então a parte de cima, que é π sobre 2, vai estar para quanto em graus? A gente poderia já ganhar tempo e nem fazer a regra de 3, porque π sobre 2 é 180 por 2, que dá 90. Mas por que a gente está fazendo a regra de 3? Porque existem situações que às vezes não se acha tão fácil de cabeça, e é bom a gente relembrar esse conceito do 7º ano, né? Conceito de proporção e razão. Lá diz que numa fração, porque uma proporção é uma igualdade de frações. Então, quando nós escrevemos π está para 180, a gente disse que π é equivalente, né, a 180. Então, se π sozinho é 180, a metade de π deve dar a metade de 180, né, que é 90 aqui. Isso por dedução. Mas como é que se aplica a regra de 3? A gente precisa lembrar que se trata de uma igualdade de frações e que aqui o nome dos termos mudam, né? Na fração se chama numerador de cima e denominador de baixo. Na proporção se chama antecedente e consequente. Então, o antecedente π está para o consequente 180 graus, assim como o π sobre 2, né, esse antecedente da fração de k, está para o consequente x. E tem uma propriedade muito interessante das proporções, né, que a gente vai utilizar o lápis de novo para fazê-la aqui. Se em cima for a letra A, né, o antecedente, embaixo for o consequente, e do lado de cá ela estiver igualada a uma ou mais frações, e aqui for C sobre D, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, assim como o antecedente pode ser dividido por consequente, então a regra de 3, substituindo a multiplicação pela divisão, diz que A multiplica D, né? E que B multiplica C. Ou seja, é chamado de a multiplicação entre os extremos, os valores que estão mais afastados, A e D, né, os extremos, está para os valores ao meio ou ao centro, B e C. A regrinha lá diz que o produto, ou seja, a multiplicação dos valores que estão no meio, corresponde à multiplicação dos valores que estão no extremo. Isso é uma regra geral? Em resumo, é o seguinte: A, que é extremo, vezes, né, o D, é igual ao B, que é consequente, vezes o C. Ok? Isso aqui é chamado propriedade fundamental das proporções. Isso é o chamado cruz-credo aí fora, que o pessoal fala cruz-credo, mas na verdade o nome não é cruz-credo. O nome é esse que a gente mencionou agora há pouco. Ok? Isso aqui é uma realidade e é importante a gente lembrar dessa propriedade porque ela se aplica. A gente pode aplicar a regra de 3 em várias situações. Por exemplo, transformação de unidades, né? Quando você está lá com quilômetro, quer transformar para metro. Se você já sabe que 1 quilômetro vale 1000 metros, então fica fácil fazer a regra de 3, não é verdade? Então ela se aplica para muita, ou elas são aplicadas para muita coisa. Okay? Então após essa explicação que eu vou deixar aqui para não apagar o quadro, eu vou chegar para cá e memorizar as questões. No primeiro caso, π sobre 2. Tá? Então a gente vai fazer a continha agora, que se π está para 180 graus, né? Isso equivale a dizer que π sobre 2, eu vou botar assim, né? Π sobre 2 está para x, onde x representa o valor em grau. Então, se é o produto dos meios, né? Se nós temos aqui o produto, a multiplicação dos extremos pelos meios, ou meios por extremos, então π multiplica x, vamos ter x vezes, né? π, que é igual a 180 vezes π sobre 2, né? Deixa eu voltar para o amarelo, né? 180 graus vezes π. Agora eu vou botar o traço da divisão assim para a gente simplificar. Como de um lado da equação tem π e outro tem π, a gente pode fazer isso, ó, eliminar, né? Porque ambos os lados têm. É como se a gente dividisse o lado de cá por π e dividisse o lado de cá por π.
No lugar do π aqui ficou 1, né? Vamos lembrar isso, né? Para não botar 180 vezes 2, né? Não. 180 vezes π sobre 2. Só que no lugar de π, como ele foi simplificado, ficou 1. Então nós temos aqui x vezes 1 também, né? É o próprio x. 180 multiplicado por 1 é o próprio 180. Lembremos que todo número inteiro, debaixo dele o denominador vale 1. Então, enquanto o 180 multiplica o 1, o 1 de baixo, que é o denominador, multiplica o 2. Então, vai ficar 180 sobre 2. Final da história, deduzimos o quê? Deduzimos que x, o valor da variável x aqui, é 180 sobre 2, que dá 90 graus. Ok? Ah, tá, mas precisamos ter esse trabalho todo, eu não já sabia que π sobre 2 é 90. Beleza, quando a gente decora e aprende, a gente já faz de cabeça. Mas a gente precisa rever essa regrinha aqui, porque a gente pode fazer também pela regrinha de 3, né? Tanto essa situação como outras. Então a gente acabou de responder a letra A, né? π sobre 2 é igual a 90 graus. Agora, quanto é 3π em graus? Mesma regrinha de 3, né? Vamos pegar aqui o lápis de novo, fazer aqui. Botar uma coisa. Aliás, desfazer essa linha, fazer uma linha mais decente. Pronto. Para separar. Temos aqui então a letra B, né? A letra B quer que a gente converta 3π, né, em graus. É isso? Em graus. Então a gente faz a mesma regrinha, né? Pode usar 360 graus tá para 2π ou 180. Como 180 tem menos π, é melhor usar menor conta, né? Que menos números, menos conta, né? Agora eu vou fazer de outra forma. Em vez de botar o π embaixo, para a gente perceber que é uma proporção, eu vou botar do lado. π está para 180 graus, está para π. Então essa medida em π vem para cá, para debaixo do π, não pode vir para cá, né? Tem que ser π com π, né? Então 3π vale quanto? X. Não sei, né? E agora a gente vai aplicar a regrinha das proporções, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao dos extremos, né? Como queira. Então, geralmente a variável fica à esquerda, então é melhor começar pela variável, né? X multiplicado. Agora do lado de cá a gente tem π e π, né? Então a gente também, como aqui vai ficar em forma fracionária, no final fica assim, né? Então esse π já é cancelado com o de baixo. Então em cima fica 1, ok? Então x multiplicado por 1 é x. Opa, voltar para a cor amarela. X multiplicado por 1 é x. E 180 multiplicado por 3 dá 540 graus. Já em grau, né? Então fizemos também a letra B, ok? A letra B. Agora precisamos fazer a letra C, né? A letra C, vamos ver lá, acho que é 540 graus, né? Para transformar em π radiano. A letra B é 540 e a letra D é 45 graus. Então vamos lá. A letra B quer que a gente transforme 540 graus, ou seja, esse valor que a gente acabou de achar, né? Agora é o inverso. A gente está indo de grau para radiano, em π radiano, né? Π rádio. Como é que faz a transformação? Regra de 3, né? Se π, né? π está para 180 graus, opa, ficou feio isso aqui. 180 graus, né? Então 540 graus vai estar para x, né? Aqui é um π, tá feio, mas é um π. Então π está para esse, assim como 180 está para esse, ok? Matematicamente, para não fazer muita mudança aqui e vocês se perderem, a gente vai colocar aqui π, agora em forma bonitinha, né? Está para o x, assim como isso equivale a dizer que 180 graus está para 500, né? E 40 graus, ok? Então, do lado de cá, nós temos grau e grau, né? Então já simplifica, porque são duas unidades iguais, né? Elas são iguais, então a gente já simplifica, porque uma divide a outra, então elas desaparecem, né? Na verdade, fica o valor 1, né? Elas se anulam, digamos assim. E agora nós temos x vezes esse valor, né? Porque o produto dos meios, né? É igual ao produto dos extremos, conforme a regra geral das proporções, né? Então nós vamos ter outra coisa que a gente pode simplificar antes de fazer a multiplicação. Eu posso fazer x vezes 180 e colocar o resultado? Pode. E 540 vezes o π, botar o resultado 540π? Pode. Mas nós temos aqui a fração que a gente ainda pode simplificar essa fração. Perceba que essa fração ela é
termina em zero, o numerador, né, melhor, o termo antecedente termina em zero e o consequente também termina em zero. Então, automaticamente, a gente já pode simplificar também por 10, né? Ficaria somente 18 sobre 54. Então, nós poderíamos reescrever essa fração, ou essa proporção, melhor dizendo. Poderíamos escrevê-la como π sobre x, repetindo o lado de cá. Isso é igual. Aí a gente simplificou por 10, né? Para poder reduzir conta. A simplificação é para isso. 18 sobre 54. A pergunta é, será que não dá para simplificar ainda? Dá. Primeiro são pares, né? Então daria para simplificar. Mas existe um caminho mais rápido para a gente não ficar chutando. Qual é o caminho? É o caminho da primeira atividade que eu passei, chamada MEDC, né? O MEDC ou MDC, em alguns estados chamam M, né? E não ME, né? Como é aqui no Nordeste, no nosso caso. O MDC, o MEMC, é o máximo divisor comum. O objetivo é descobrir qual é o numeral, ou número no popular, né? Que divide ambos, né? Por que a gente quer o MEDC? Porque se eu achar o maior número que divide ambos, eu já vou simplificar a fração à sua forma irredutível, né? Que é para isso que a gente faz a simplificação. Então, como é que faz? Eu vou usar aqui o método chamado divisão sucessiva. Como o nome já diz, a gente pega o maior valor e divide pelo menor. E se tiverem 3, 4, 5 valores, a mesma coisa. 54 dividido por 18. A ideia de dividir é a ideia de quanto cabe, né? Porque quando a gente fala assim, a mãe vai dividir o feijão para vocês dois. Tem pouco, a mãe não cozinhou, então a mãe vai dividir o feijão. Qual é a ideia de dividir? É botar no prato de um só e o outro ficar olhando com fome e depois vai querer matar até a mãe? Não. O objetivo da mãe é fazer com que os dois se alimentem. Então, o que é que a mãe prudente faz, ou o pai? Pega aquele alimento mesmo um pouquinho e divide, né? Dá um pouquinho para cada um. Às vezes a mãe nem come, mas ela divide para um e para o outro. Não é isso? Então, a ideia de dividir está implícita ou embutida nela, ou contida, ou dentro dela, a ideia de caber. Quanto cabe, né? Então, quando a gente fala assim, 58 dividido por 18, a gente quer dizer quantos numerais iguais a 18 cabem dentro, né, do 54. Então, se a gente for fazer uma continha de multiplicar, dizendo 18 vezes 1, né, 18 vezes 2 dá 36, 18 vezes 3 dá 54. Opa, ele coube 3 vezes, né? Cuidado para não falar cabeu, né? Quem fala cabeu são as crianças, né? Elas têm direito. O verbo é coube, viu? Coube. Coube 3 vezes o 18 aqui, porque 3 vezes 8, 24, né? Vão 20 unidades que se transformam em duas dezenas, aí você fala vai 2. E 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5, 54. Então foi exato, né? Essa tabuada é exata. Então 18 vezes 3, 54. Qual é o resto? Zero, né? Quando acontece isso, sabe qual é o MEDC, o MDC? O 18. Ah, é isso? É. Eu não vou nem apagar esse cálculo aqui, né? Porque depois a gente vai dar um zoom no final aqui, né? Para mostrar todo o quadro e todas as atividades. Mesmo que tá meio assim bagunçadinha, né? Mas a gente tá entendendo. O importante é entender. Então a gente viu lá que o divisor foi 18. Ah, Itamar, quer dizer que aqui, antes de eu fazer a proporção, eu já posso simplificar tudo por 18, né? Para ganhar tempo e ficar menor a conta? Exatamente. Você repete, você repete do lado de cá, né? Π sobre x, π radiano sobre x. E isso equivale a 18 dividido por 18 resulta 1. 54 dividido por 18 resulta 3. Essa fração 1/3 é igual a 18,54. Isso aqui já é a fração irredutível. Sabe por que é irredutível? Ou seja, não mais se reduz por outro divisor, porque nós utilizamos o maior divisor. Ok? Daí o cálculo do MEDC, daí a revisão que eu passei na segunda atividade. Né? Eu falei primeiro, na segunda. Foi para isso, para a gente utilizar. Então agora a gente vai fazer o quê? A regra das proporções, né? A regra das proporções nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Produto quer dizer multiplicação. Então, x multiplicado por 1 corresponde a ele próprio, né? E π vezes 3, 3π. Ah, 540 graus, então é igual a 3π, exatamente. Π não vale 180? Vezes 3, 540. Pronto, simples assim, né? Então tá aqui o cálculo, né? Como é que a gente faz o cálculo para transferir? Para transferir não, desculpa, converter. O termo correto é converter. Conversão, né? Então vamos agora ao último valor que eu memorizei para não esquecer. O último valor é 45 graus, né? Então nós temos aqui a letra D. E nos diz que transforma em 45 graus, né, em π radiano. 45 graus em π
rad, né? Pi radiano. Mesma coisa. Se você pode também, professor, eu não posso começar pelo 180, só posso começar botando pi. Pode, do jeito que você quiser, a proporção não se altera. A gente só tem que arrumar cada característica com cada característica. Por exemplo, grau com grau, pi com pi, né? Só isso. Então, se 180 está para pi, então 45 que graus? Então ir para debaixo de 180, né? 45 graus está para, não sei, vamos achar. No final vai dar π sobre 4, né? Porque a gente já sabe que 45 é a quarta parte de 180, mas façamos o cálculo. Então tá aqui, ó. Aplica a propriedade das proporções do mesmo jeito, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? A mesma história se repete. Qual é a história? De que se a gente tem, vamos montar uma fração com 180, né? A gente pode também simplificar já grau com grau, né? Já foi, né? Grau com grau aqui a gente pode já, ó, simplificar, vai ficar só 180, né? Eu vou apagar o grau. Então vai ficar só 180 sobre 45, né? Eu disse que ia apagar o grau e estou fazendo grau. Pronto. Isso é igual a π sobre x. Né? Π sobre x. Então, 45 vezes π e 180 vezes x. Mas essa fração aqui também é redutível, ok? Eu não vou fazer a conta para o vídeo não ficar mais extenso do que já está, mas a gente, se você for calcular o MDC como a gente calculou o outro, o MDC entre esses dois números aqui é 45. Quando você calcular vai dar 45. Ambos são divisíveis por 45. Então 180 dividido por 45 resulta 4, né? Resulta 4 sobre 1, né? Porque, né? 45 por 45 dá 1. 45 por 40. Deixa eu apagar esse 4, tá meio golguento, né? Tá meio feio. 4 sobre 1. Né? Então 4 sobre 1, que dá 4, é igual a π sobre x, né? O objetivo é achar o valor de π. Então, π multiplicado por 1 é π e x vezes 4, 4. Para ganhar tempo, a gente faz... Vamos fazer direitinho, né? Não vou negócio de ganhar tempo, não. Aplicar a propriedade das proporções, né? 4 vezes x, 4x. 1 vezes π, π. Se do lado de cá o 4 multiplica, né? Porque um numeral próximo de um símbolo indica a multiplicação. Se do lado de cá ele multiplica, do outro lado ele divide, né? É o inverso. É a conta inversa. Então, vai dar π dividido por 4. Então, achamos aqui a resposta, né? Quanto é 45 graus? 45 graus equivale a π sobre 4. Lembrando que esse π eu não escrevi a palavra radiano, mas é claro que se refere a radiano, né? Porque é o único π que pode transformar de ângulo para ele é o radiano. Então, mesmo que não escreva a palavra rad do lado, né? Bonitinho aqui, rad. Mas é lógico que se refere ao radiano, né? O contexto diz isso, ok? Então, aqui com esses 4 cálculos aqui, né? Relembrando aqui o letra D, letra C, né, que a gente fez, letra B, né, 3π em graus, e aqui letra A, né, π sobre 2, que deu 90 graus, né, a gente também fez o cálculo e aproveitou para revisar MDC, né, rapidamente. Então, é assim que fazemos a conversão, ok? É simples assim. Isso, então, se vocês tiverem uma situação, né, em que vocês vão precisar converter, aplicar a regra de 3, né? E aí a gente acabou de resolver a proposta do vídeo, né? Que é o exercício número 2, né? Ok? Esse exercício 3 aqui, preste bastante atenção, né? A foto que segue e tal. Eu vou deixar para fazer na aula com vocês. Aqui a gente vai apenas olhar onde o submarino está e vamos achar qual é o valor do raio, o valor do ângulo e depois a gente vai achar também outras informações conforme pedido aqui. Mas aqui eu vou deixar para fazer em sala, ok? Com vocês ou então na atividade dessa semana. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Abraço. Vimos então, né, em conclusão, conversão de π em radiano, de π radiano em graus e de graus em π radiano. Note que a gente não trabalhou com grado, né? Grado ele é utilizado conforme foi dito, bem especificamente em algumas áreas do conhecimento. Aqui a gente só está utilizando essas duas grandezas de aferição de ângulo de medição, que no caso é o grado, o π radiano e o grau. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.